Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Juan Branco, advogado de Direito Penal Internacional, doutorado em Direito Internacional pela Escola Normal Superior de Paris, é assessor jurídico da Wikileaks, faz parte da equipa de defesa de Julian Assange, em conjunto com Omar Schatz, é responsável por uma ação legal no Tribunal Penal Internacional, pedindo uma investigação a dirigentes da União Europeia e Estados-membros por crimes contra a humanidade pela morte de milhares de refugiados. Bem-vindo de novo. Obrigado. Assim que abandonavam a sua pátria, eles permaneciam sem abrigo. Assim que deixavam o seu Estado, eles tornavam-se apátridas. Assim que eram privados dos seus direitos humanos, tornavam-se sem direitos, a escumalha da terra. Esta frase é de Hannah Arendt, filósofa, ela própria refugiada alemã, fugida da Alemanha nazi, no seu livro Origens do Totalitarismo. A Europa está a transformar os refugiados na escumalha da terra. É interessante porque a Hannah Arendt é uma das referências principais do Omar Schatz, com quem fizemos esta comunicação à Corte Penal Internacional. Os 4 avós e avós do Omar Schatz foram deportados pela Alemanha e acho que foi o que deu energia ao Omar para lançar esta iniciativa e tentar compreender o que fazia que a história repetia-se. E ele começou primeiro em Israel. É interessante, ele começou a defender refugiados em Israel e palestinianos que estavam a ser discriminados pelo Estado, e evidentemente tinha essa associação de compreender como é que as vítimas de um processo histórico repetiam, evidentemente a outra escala, os comportamentos da gente que tinha feito deles vítimas. Sendo o Omar Schatz judeu. Omar Schatz, sim, exatamente, nascido em Tel Aviv, e nós encontramos em Yale, que é uma escola de poder muito importante em Estados Unidos, é tipo a concorrente da Harvard, e um lugar onde são formadas as élites políticas e intelectuais também do país, dos Estados Unidos. A Hillary Clinton, a Bill Clinton encontraram-se ali, e a partir daí começámos um processo como de reflexão sobre o que é que se estava a passar em Europa em relação ao Mediterrâneo e à violência política maiúscula que estava a ser aplicada sobre estas pessoas que reduzimos ao término de migrantes. Em si em termos de semântica, de discurso, o fato de falar deles como migrantes já em si é uma questão importante, porque nós vimos com pouco a pouco, ao reduzir essas pessoas que têm origens muito diferentes, condições sociais, económicas, culturais muito diferentes, a esse término, migrantes, autorizávamos progressivamente o aumento da violência contra eles. Reduzíamos essas pessoas a uma característica, como fizemos, por exemplo, com os judeus nos anos 30, e a partir daí separávamos essas pessoas do resto da humanidade e deixávamos a possibilidade de tratá-los diferentemente. E então, pouco a pouco, vimos como as violências contra essas pessoas, os afogamentos, as mortes por dezenas de miles, quer dizer, não é anecdótico, de maneira repetida e sistemática, foi transformada em um fenómeno aceitável pela sociedade. E em isso fomos todos cúmplices dos homens políticos que tomaram essas decisões, quer dizer, os médias participaram muito nisso. Fizeram pouco a pouco, reduzimos a humanidade dessas pessoas, aceitámos um tratamento diferente para elas comparado com as outras pessoas e necessariamente acrescentámos o nível de violência tolerável e, em consequência, o nível de violência que ia ser aplicado sobre eles em comparação às outras pessoas. Então nós chegámos num momento crítico em que já 14 mil pessoas tinham sido mortas, provavelmente mais de 50 mil. Nós ficamos com as estimações muito conservativas, porque é um processo criminal, então o direito penal. Hoje em dia, segundo as Nações Unidas, mais de 18 mil pessoas morreram desde 2014 até agora, tirando as pessoas que não foram vistas, que nunca foram vistas a atravessar. E evidentemente são muito mais, mas nós estamos na obrigação de utilizar as estimações mínimas, porque é o que permite estabelecer responsabilidades penais e enviar pessoas à prisão, porque o objetivo que temos hoje em dia é enviar a pessoas, a dirigentes políticos que jogaram com as vidas de pessoas vulneráveis
à prisão. Então, nós chegámos nesse momento em que já grande parte dessa violência política já tinha estado estabelecida, com a ideia não somente de participar no movimento de revolta contra ele, contra essa violência, de limitação, mas também de simplesmente compreender porque é que tinha acontecido essa degradação extremadamente violenta em um sistema que se considera pelos médias mainstream como uma democracia liberal. E como Está a falar da União Europeia. Da União Europeia e dos Estados-membros da União Europeia, como tínhamos aceitado como sociedade esta expansão da violência a tais níveis. E então não foi evidente, mas pouco a pouco, quer dizer, com a continuação da investigação, começamos a compreender que tinha sido uma violência sistemática, generalizada, contra uma população civil e que se podia caracterizar como crimes contra a humanidade. E foi aí que, no dia 3 de junho, vocês submeteram uma ação legal no Tribunal Penal Internacional, portanto, acusando líderes políticos da União Europeia, de Estados-membros, de crimes contra a humanidade, pelo envolvimento nessas mortes. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer fazer esta ação legal pedindo uma investigação sobre crimes contra a humanidade? Primeiro, uma ação muito pesada, não? Porque imagina as consequências em termos de integração potencial no establishment para advogados, da capacidade de ser aceitado como alguém que é normal, entre comillas, nas élites, que é teoricamente o nosso destino, não? Como gente que tinha acesso para essas funções, para esse nível de estudos, etc. E para nós era evidente que não podíamos jogar com isso e manter-nos fora da responsabilidade ética, talvez, que se exigia de um indivíduo, um indivíduo, seja qual for a sua classe social. E então, a partir daí, ficámos, sim, com a vontade de, tras 3 anos de investigação, de mostrar músculo e mostrar que havia gente nessa élite, entre comillas, que era capaz de não mostrar solidariedade com comportamentos criminais e romper com o consenso, que era apresentar essas mortes como tragédias, como coisas que não eram evitáveis, contra quem não se podia fazer nada, contra as quais não se podia fazer nada. Mostrar que, ao contrário, era o resultado de uma vontade política conscientizada e de decisões políticas tomadas friamente, em quais nossa élite tinha sido responsável. Vocês escrevem no comunicado de imprensa relativo a esta ação, e estou a citar: decisores da União Europeia causaram conscientemente a morte de milhares com o objetivo de impedir a travessia humanitária do Mediterrâneo. Eu acho, pessoalmente, a minha teoria é que a crise económica do 2008 ficou sem resposta política por uma razão muito simples, que era o fato que os homens políticos e mulheres políticas que estavam em responsabilidade nesse momento não queriam pagar as consequências dos atos que fizeram dos seus atos, que provocaram uma imensa aumentação da violência na sociedade. Estou a falar, por exemplo, de uma violência que talvez não se considera como violência política imediatamente nas nossas sociedades, mas acho que é um erro, que é a violência que pode produzir o desemprego, em termos de suicídios, de divórcios, de violências conjugais, de separações, e assim. Em França, por exemplo, há o Instituto de Estado de Estudos Médicos, o INSERM, que considera que o desemprego provoca cada ano 15 mil mortes que podiam evitar-se. 15 mil mortes há 30 anos, que é um desemprego massivo em França. Quer dizer que são 450 mil pessoas que morreram dessa violência política. Então essa violência evidentemente estende-se na sociedade. Quando há uma crise económica, que há muita gente que encontra-se de pronto sem trabalho, sem função social, for trabalho outra coisa. E então os homens políticos normalmente, teoricamente, devem trazer uma resposta. E era impossível no sistema económico mundializado que conhecemos hoje em dia, com a União Europeia e talvez mais geralmente com as regras de comércio internacional, etc. Não podia haver uma resposta imediata. Então ficou uma frustração muito forte na sociedade sobre o que é que se passava, não é? Porque que nossos homens políticos, a gente que decidia em nosso nome não podia fazer nada e não fazia, ou pelo menos não fazia nada. Então uma estratégia muito
banal, muito clássica em situações de crise como essa, que é a criação de buques emissários. Não sei se diz assim em português, scapegoats, bem, agora também vítimas expiatórias, sim, talvez. bodes expiatórios. Bodes expiatórios. E então, a partir daí, evidentemente, quem que vai à procura de quem nessa situação? Vai à procura de gente que é vulnerável, gente que é minoritária na situação, na sociedade. Então, durante uma época foram há gente de origem judia, no século XIX, XX, e hoje em dia são os que chamamos migrantes. São gente que não se pode defender, contra quem pode aplicar uma violência política e verbal muito forte, sem consequências visíveis na maioria das pessoas, pelo menos a curto prazo. Então, há dois elementos. Há isso e há, evidentemente, a guerra em Líbia em 2011, que faz que a nossa política migratória, que até então estava externalizada na Líbia do Gaddafi, que tinha criado campos que nós financiávamos para evitar ter que tratar diretamente os fluxos migratórios que chegavam da África, explotou com a guerra, evidentemente, e milhares de pessoas saíram desse país. Já existiam muitos, milhões de refugiados, mas estavam no fechados no meio de um espaço ao qual ninguém tinha acesso. Nem médias, nem organizações não governamentais. Então, era uma violência que estava completamente invisibilizada. E então, a partir da guerra, visibilizou-se essa violência e começou a começar a ser um problema político. E então a maneira de gestionar esse problema político pela parte dos dirigentes foi de dizer, mas estas pessoas estão a trazer desordem, estão a trazer violência, então a redirigir a violência que tinha nascido da crise de 2008 para essa minoria. E a combinação desses dois fatores, dos dois fatores que estou a falar, fiz que evidentemente começou uma dialetização do espaço político na União Europeia, que éramos nós, de um lado, os europeus, e do outro eram eles, e eles que deviam ter sido a gente que tinha trazido a crise de 2008, quer dizer, os banqueiros, os financeiros, os homens políticos transformaram-se em os migrantes. E então, a partir daí, evidentemente, a violência começou a aplicar-se. Então, logo nós, no trabalho que fizemos, damos os detalhes de como juridicamente, politicamente, estabeleceu-se essa tradução do estado de espírito que dominou na União Europeia, mas acho que o mais importante é compreender a lógica que faz que, naturalmente, quando você sofre de uma violência injusta, não fez nada para provocar como cidadão, necessariamente vai tentar ir à procura de uma projeção dessa violência para fora, para liberar-se dessa violência. Então pode ser na esfera íntima, então, explica o aumento muito forte, outra vez, das violências intrafamiliares, dos divórcios, dos suicídios, mas pode também ser uma purgação política, e nesse caso vai ser frente uma purgação política que não é saudável, é uma purgação política contra uma minoria. Uma purgação política saudável, uma purgação política frente aos verdadeiros responsáveis da crise, que nunca foram tocados porque controlavam o sistema político e mediático e ficaram fora do alvo da cidadania, simplesmente. E não houve nenhuma força política capaz de romper esse estado de subordinação, e então a partir daí, evidentemente, depois aplicou-se com mais ou menos violência, dependendo dos países, essa violência contra os migrantes. Já vamos falar sobre como é que isso se operacionalizou politicamente. Qual é que é a diferença? Eu queria que tu explicasses primeiro o que é o Tribunal Penal Internacional e qual é que é a diferença do Tribunal Penal Internacional para, por exemplo, outros tribunais internacionais, como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Uma enorme diferença. O Tribunal Penal Internacional, a diferença maiúscula é que a diferença maior, sim, é que é um tribunal penal. Quer dizer que pode trazer consequências individuais para as pessoas que são acusadas frente a esse tribunal. O que é que quer dizer por exemplo? Quando você inicia um procedimento frente à Corte Europeia de Direitos Humanos, e talvez... Que é gerido pelo Conselho da Europa. Sim, talvez ao cabo do momento o seu Estado vai ficar condenado. Mas nunca a pessoa
que tomou a decisão em nome do Estado. Então essa pessoa tem a garantia que a sua vida não vai ficar alterada pelo procedimento que lançou contra o Estado, perante a Corte Portanto, Europeia não de um líder Direito. político individualmente, mas Nem sim um o líder Estado. político, nem um homem de Estado, nenhum administrador, nada. E então isso, evidentemente, faz uma diferença importantíssima, porque hoje em dia, os nossos líderes políticos, a gente que está nas administrações europeias, mas também nacionais, têm a consciência, podem entrar em prisão por culpa das decisões que tomam sobre as questões migratórias. Então, evidentemente, o impacto sobre essas pessoas é muito mais importante que se for uma demanda, como fizeram até agora, que era a estratégia das organizações não governamentais, que era de ir ante instituições que não iam produzir efeito direto sobre indivíduos, sobre dirigentes políticos. Então nós, hoje em dia, porque se for o Salvini, a Merkel ou quem for, devem ter em conta que os atos que eles estão a fazer, estão a elaborar, que são decisões que eles tomam com a ideia de ganhar influência política, ganhar conforto de vida, ganhar visibilidade, ganhar audiência. Até este momento, essas decisões só podiam ter um efeito positivo. Não, você utiliza uma vítima expiatória, a gente agradece porque está a purgar a violência e não tem consequências negativas sobre você a curto prazo, porque essa gente é tão vulnerável, essas vítimas expiatórias são tão vulneráveis que não têm capacidade de reação. Os botes expiatórios. Sim, nós estamos a criar um procedimento que faz que o preço pode ser muito alto para jogar esse jogo. Mas achas que pessoas como Angela Merkel têm medo desta ação legal? Vão ter que ter em conta essa ação legal, pelo menos, que era uma coisa que não faziam até agora. Até agora só, no caso do Angela Merkel, por exemplo, tinha em conta um argumento ético, não? Como é que devia comportar, mas gente como Salvini, por exemplo, não tem esse critério ético, então podiam ir até onde quiserem, sem nenhum limite. E então nós integramos no razonamento do Salvini, ok, seja qual for o seu limite ético, há um limite penal que se acrescenta a isto, que faz que devia ter em conta que as decisões que está a tomar hoje em dia, que talvez vão reportar, tipo, não sei, 10.000, 100.000 likes no Facebook a mais, mas talvez em contra vai ficar com uma pena de prisão e com o resto da sua vida com o estigmata de ser condenado por crimes contra a humanidade. Então, a partir daí, evidentemente, todo o nosso objetivo é influenciar a decisão política a partir dessa pressão suplementária que não sentiam, porque eles estavam a jogar com vidas de gente que não tinha nenhuma capacidade de defender-se no espaço institucional tradicional. Desde 1998, quando foi criado este tribunal, 45 pessoas foram formalmente acusadas pelo Tribunal Penal Internacional. Todas elas eram africanas ou do Médio Oriente. Não houve crimes contra a humanidade cometidos por pessoas europeias brancas? Não, eu fiz o meu doutorado sobre a Corte Penal Internacional, onde eu trabalhei, e é uma vergonha de instituição. E então, evidentemente, a partir daí, a ideia para nós é pôr a instituição frente às suas contradições. Eu trabalhei mesmo na divisão da Corte Penal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, em qual se recebem esse tipo de comunicações e filtram-se. Então, sei exatamente que tipo de critérios utilizam-se para tratar essas comunicações. Então nós fizemos este trabalho durante 3 anos com o objetivo de respeitar exatamente todos os critérios internos da Procuradora da Corte Penal Internacional, de forma em que não ia ficar nenhuma escusa sobre o fato de não abrir uma investigação que for jurídica. Então a única razão para eles, hoje em dia, de não abrir uma investigação sobre este caso é política. Política ou sociológica, como você diz, é muito mais fácil para um branco europeu conseguir pensar que o selvagem que comete crimes horríveis é um miliciano da floresta do Congo, que é alguém com quem toma cocktails cada fim de semana. E nós queremos forçar essa diferença sociológica, esse hábitos, e dizer não, a gente com quem está a ir a Bruxelas a tomar cada semana a fazer uma festa ou discutir simpaticamente com ela sobre os horríveis personagens que a 1.000 quilómetros
vosso gabinete estão a cometer crimes, essas pessoas estão talvez a ordenar crimes também. E os responsáveis das 14.000 mortes das quais estamos a falar não vivem em Khartoum, em Goma ou Kinshasa, mas vivem em Bruxelas, em Paris, em Berlim. E hoje em dia você tem uma responsabilidade muito importante. Nós, quando fizemos a comunicação, 6 horas depois, a Comissão Europeia já tinha uma reação. Fez com o spokesperson das questões migratórias, que respondeu a dizer que a Comissão Europeia tinha feito erros, tinha cometido erros, mas que não eram intencionais. Nós consideramos que foi intencional, mas em qualquer caso temos o principal instituição, os principais indivíduos que trabalham numa instituição que é nosso alvo, que reconhece implicação num processo que chegou a morte, trazeu a morte de 14.000 pessoas. O mínimo que o Tribunal Penal Internacional tem que fazer hoje em dia é, pelo menos, abrir uma investigação. Achas que já devia ter feito? Evidentemente, no momento que tem a Comissão Europeia a reconhecer que ficou implicado num processo que provocou a morte de 14.000 pessoas, o mínimo que tem que fazer é abrir a investigação para saber se diz a realidade ou não. Se você amanhã matar alguém, uma pessoa, não estou a falar de 14.000, estou a falar de uma pessoa, a polícia vai, e você chega à polícia e diz, mas não era intencional, foi um erro. O mínimo que a polícia faz é abrir a investigação para saber se está a dizer a verdade ou não, não é? Então não vejo como o Tribunal Penal Internacional podia não abrir uma investigação para simplesmente verificar o que a Comissão Europeia tem dito. E talvez tem razão. Talvez a Comissão Europeia atuou de muita boa fé. A nenhum momento teve nenhuma intenção negativa. Mas achas que já devia ter sido aberta uma investigação antes de vocês terem feito esta ação legal? Sim, mas compreendo que por questões de inércia burocrática não fizeram. E nós sabemos que a Procuradora da Corte Penal Internacional abriu uma investigação sobre os crimes cometidos contra os migrantes em Líbia. Mas isso é como dizer, o sistema que nós descrevemos tem 3 níveis. O nível de decisão política, os decisores políticos que impulsaram esta política migratória. O segundo nível, que é burocrático administrativo, que são a gente que propôs um plano para executar essa impulsão política, e logo a gente que executou. Mas se você é procurador da Corte Penal Internacional e a única coisa que faz é ir à procura dos executantes, as pessoas que executaram as pessoas que executaram planos que foram elaborados em capitais europeias, não está a fazer o seu trabalho. Quer dizer, isso é um trabalho para os tribunais líbios, não é um trabalho para... A Corte Penal Internacional tem que subir os escalões e chegar à origem dessa política. Então, evidentemente, consideramos acho que é um erro de boa-fé, não ter necessariamente consciência do sistema que existia. Quer dizer, nós trabalhamos muito para descobrir esse sistema, mas em todo caso, para mim não há explicação ao facto que no dia em que a Comissão Europeia reconheceu a implicação, a Corte não abriu imediatamente, o Tribunal não abriu imediatamente uma investigação para estabelecer os fatos. Não há outra explicação que explicações negativas para o Tribunal, quer dizer, explicações que mostram que esta instituição não é o que pretende ser. As provas... aquilo que vocês escrevem dentro de uma das 244, acho eu, páginas da ação legal, escrevem: as provas estabelecem a responsabilidade criminal dentro da jurisdição do tribunal para as políticas que resultem em 1. As mortes por afogamento de milhares de migrantes. 2. A repulsão de dezenas de milhares de migrantes a tentar fugir da Líbia. E 3. Cumplicidade nos crimes consequentes da deportação, homicídio, prisão, escravatura, tortura, violação, perseguição e outros atos desumanos que acontecem nos campos de detenção líbios e centros de tortura. Explica cada um destes 3 pontos. O que é que vocês querem dizer com as mortes por afogamento, a repulsão e depois a cumplicidade nestes todos os crimes que foram feitos na Líbia? Nós nesta comunicação descrevemos que houve 2 etapas na política migratória da União Europeia depois do derrumbamento
do Estado líbio por culpa da guerra iniciada pela França e os Estados Unidos em Líbia. Mostramos que houve uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, por acaso, que se chama Hirsi, que impedia retornar a gente que tinha sido salva no Mediterrâneo a portos que não eram seguros. Para traduzir, não se podia retornar gente à Líbia, porque Líbia não é considerado como porto seguro, simplesmente porque era uma guerra civil com atrocidades que eram cometidas cada dia contra pessoas que estavam ali exilados. E mesmo a Convenção de Genebra diz exatamente a mesma coisa, não é? Era completamente proibido, legalmente. E então, aí os dirigentes da União Europeia, teoricamente, deviam aceitar essa decisão e repatriar a gente que salvavam para redistribuir logo em França, Itália, Alemanha, Espanha, etc. Decidiram não fazer assim. Decidiram que para implementar essa decisão, que era a força de lei, era uma decisão de uma instituição que é integrada ao sistema jurídico europeu, decidiram reduzir a zona de Safe and Rescue, de Search and Rescue, que é de rescate, que se aplicava no mar do Mediterrâneo, de maneira a deixar morrer gente. Em vez de salvá-los, de resgatá-los, para não ter que receber-los no continente europeu. E nós mostramos que essa decisão foi tomada voluntariamente, em consciência das consequências que ia provocar, as miles de mortes que provocou, com o objetivo de dissuadir as pessoas de atravessar o Mediterrâneo. Ou seja, a ideia seria de que se as pessoas têm notícia de que quem vai atravessar morre, então deixariam de ir. Evidentemente, a situação era tão catastrófica na Líbia que a gente continua a tentar atravessar. E chega um segundo elemento que não tinham previsto os dirigentes da União Europeia, é que houve organizações não governamentais que começaram a fazer esse trabalho de resgate. Evidentemente, então vão haver gente morrer por dezenas, centenas, decidiram lançar-se ao mar para salvar a gente. E essas pessoas então começaram a fazer que o plano da União Europeia não funcionava. Então essa primeira parte é a primeira incriminação que fazemos contra a União Europeia. Então logo a União Europeia decidiu corrigir. E como é que corrigiu? Compreendeu que não ia funcionar. Então, de um lado, criminalizaram essas organizações não governamentais, de maneira a impedir... Houve mais de 10 ONGs que foram perseguidas legalmente nos últimos anos, sim, incluindo, por exemplo, a Jugendrettet e o navio Juventa, do qual faz parte o Miguel Duarte, que é um português que está neste momento a ser investigado por ajuda à imigração ilegal e arrisca 20 anos de prisão. Nós entrevistámos-lo também. E essa perseguição muito violenta contra jovens que estavam simplesmente a tentar compensar a ausência da ação do Estado, de maneira muito inocente, não? Sem nenhuma intenção secundária ou de qualquer tipo, pois teve uma resposta extremadamente violenta, porque fazia que o plano da União Europeia não funcionava. Então a segunda estratégia que foi adotada pela União Europeia foi simplesmente de externalizar a política migratória a atores líbios, quer dizer, retomar o caminho que tinham tomado baixo Gaddafi. Então tentaram reconstituir atores capazes de implementar essa política que tinham decidido eles mesmos e criaram os guarda-costas líbios, que é tipo um consórcio de milícias. A Guarda Costeira líbia. A Guarda Costeira, que são gente que são criminais, que foram designados como tal durante a Guerra Civil da Líbia e que começaram a ser os parceiros privilegiados da União Europeia, porque precisávamos de alguém lá para limitar os fluxos, para impedir a gente de tentar atravessar o Mediterrâneo. Então associamos com esses criminais, que são criminais, considerados com como acordos tais, que não só financiavam a Guarda Costeira, como treinavam a Guarda Costeira para impedir pessoas de atravessar. Davam e dão ainda informações essa guarda costeira para impedir a gente, para determinar onde é que ficam os barcos de migrantes para recuperá-los e encerrá-los logo em centros de detenção que foram qualificados por um embaixador que é próximo que era um embaixador alemão, que enviou este telegrama diplomático a Angela Merkel 3 dias antes
da União Europeia assinar um acordo de cooperação com o governo líbio, em que ele dizia, olha, cuidado que os campos que eu visitei na Líbia são campos que têm condições equivalentes a campos de concentração. E então a Merkel, em consciência, sabendo disso, decidiu de assinar o acordo com o governo líbio, é de deixar essas 1.000 pessoas a ser torturadas, prostituídas, escravizadas em campos de tortura e detenção em Líbia, com o objetivo de impedir a essas pessoas de chegar à União Europeia. E nesse caso temos que pensar nisto. O Macron, antes era o François Hollande, que são gente que se considera em geral como mais progressistas do que os que se chamam populistas de extrema-direita, atuaram com o objetivo de impedir as forças de extrema-direita de recuperar o eleitorado que chegava para eles então, até esse momento, porque eram muito conscientes do que essa crise económica ia provocar esse reflexo de buque expiatório, bote expiatório, desculpa. Então, mas o que é muito forte é que em vez de tratar a crise económica, em vez de tratar a frustração e a violência latente na sociedade, criar um sistema que ia impedir a chegada de gente que estava a fugir uma guerra, que estava a tentar salvar a vida simplesmente, e deixaram morrer gente em Líbia, em vez de assumir as consequências da situação política que eles mesmos tinham criado, com o pretexto de, fazendo assim, limitar a força da extrema-direita. Então, em esse caso, e agora estou a sair do meu rol como advogado, mais bem numa dimensão política, mas para mim são gente que têm uma responsabilidade equivalente à gente de extrema-direita. Jogaram um jogo, os dois, em que reenviavam as responsabilidades uns aos outros, e em qual, ao final, a única consequência que se podia atingir era naturalmente o fato de essas pessoas, estou a falar agora dos migrantes, sofrer da violência política que não tinha sido tratado na origem, na base. E então, assim, quando a Angela Merkel decide assinar este isso foi em 2016. acordo de cooperação, o governo líbio, sabendo que ia favorecer a permanência e o desenvolvimento de campos de concentração, e essas palavras não são de mim, são do seu embaixador. Ela tem uma responsabilidade tão grande como os populistas, como o Salvini, como gente de extrema-direita, que logo jogou da violência que estava na sociedade para criar os botes expiatórios. Ainda assim, Angela Merkel, em 2015, fez com que o seu governo, ou pelo menos o seu país, recebesse cerca de 1 milhão de refugiados. Nem todos eles depois tiveram os documentos e o asilo político, mas 1 milhão de refugiados eram, muito mais refugiados do que qualquer outro país tenha recebido. O segundo país foi a Suécia. Isso tem relevância? Sim, tem uma relevância importante, e por isso que o que eu acabo de dizer, digo com muita cautela e com um sentido de gravidade. Quer dizer que eu sou consciente que essa pessoa, esse dirigente político, teoricamente tinha um nível ético muito mais importante do que muitos outros dirigentes da União Europeia. O que eu estou a dizer é que mesmo assim, se a pessoa voluntariamente e conscientemente provocou a morte de 1.000 pessoas porque não quis confrontar-se aos problemas estruturais e às consequências políticas da adoção de estratégias que tinham provocado uma violência económica e social extremadamente forte no seu país e que provocavam naturalmente os fenómenos que ela logo tentava compensar com essa estratégia de acolhimento massivo de sírios em Alemanha.
evidentemente, o problema é que em sistemas democráticos é muito difícil estabelecer as responsabilidades penais, não? Não estamos a falar de um sistema autoritário em que há uma verticalidade muito forte e que é muito fácil remontar. É verdade que a Alemanha não participou na guerra em Síria, é verdade que a Alemanha não participou na guerra em Líbia e que então, naturalmente, sofreu muitas consequências de decisões políticas que foram tomadas mais bem do lado ainda de assim França. Um dos maiores exportadores de armas da União Europeia, não? Sim, então aí está, quer dizer, vai acrescentando muitos elementos de análises e é muito difícil ponderar para ao final decidir qual é a responsabilidade. De um lado, recebeu 1 milhão de pessoas e não participou nessas guerras em quais França, por exemplo, participou, quer dizer, que provocaram a crise migratória da qual falámos, e do outro lado, em consciência, não tomou as decisões que tinham permitido a muita gente sobreviver e simplesmente ter um destino que deve-se dar a qualquer humano, simplesmente. Então temos aí uma análise que está no limite do direito penal e do político. Mas isso também é a questão, são questões que, quer dizer, o Tribunal Penal Internacional foi criado para tratar estas questões. Mas na tua opinião, Angela Merkel devia ser condenada e presa por crimes contra a humanidade? Nós tivemos muito cuidado em não fazer lista de suspeitos, não fazer listas de quem devia ser condenado, não, porque não temos elementos suficientes. Por exemplo, nós consideramos que o procurador do Tribunal Penal Internacional deveria e deve imediatamente ir a Londres, Bruxelas, Paris, Roma e pedir acesso aos arquivos para saber quem detrás das cenas, das ceias, quem de verdade impulsava essas políticas. Porque há uma coisa que são as declarações públicas, mas a outra que são as negociações privadas entre chefes de Estado para impulsar. Então, quem sabe se foi o Merkel, ou foi o Hollande, ou o Macron, é muito difícil. Sabe que a política é um jogo de mentiras, é um jogo de exposição. E então é provável que há dirigentes políticos que tinham um discurso muito duro contra as migrações em público, mas que em privado tinham uma ética em privado, quer dizer, nas negociações no Conselho Europeu, por exemplo, defendiam outra postura. E isso só se pode saber tendo acesso aos arquivos, que são, por acaso, são acessíveis ao procurador da Corte Penal Internacional, tem a capacidade de entrar quer dizer, há um acordo de cooperação entre a União Europeia e a Corte Penal Internacional, muito fácil para a procuradora entrar em Bruxelas, pedir acesso para os arquivos e decidir e saber o que nós não sabemos hoje em dia. Então, por isso, nós limitamos-nos a demonstrar que existiu uma política de Estado e uma política organizacional ao nível da União Europeia, sem determinar quem, dentro desses sistemas políticos, foi o mais responsável. Nós temos uma ideia, mas não preferimos a este nível, por exemplo, de conhecimento, preferimos não dizer quem que achamos que foi o mais responsável. No passado mês de março, eu entrevistei Tomás Bosseco, representante especial para as migrações e refugiados do Secretário-Geral do Conselho da Europa. O Conselho da Europa é, segundo os próprios, e estou a citar, a principal organização de defesa de direitos humanos no continente, garantido que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é respeitada por todos os Estados-membros e levando a julgamento quem não a cumpre, através do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que, portanto, julga Estados e não pessoas, como já falámos. Falámos sobre um regulamento colocado em vigor em 2016 que dava mais poderes e mais orçamento e criava a Agência Europeia de Fronteiras e Costeira, dava um outro nome, portanto, a que já existia, a Frontex, incluindo o poder de deportar refugiados para o sítio onde eles fugiam. A União Europeia chama-lhe regressos e a palavra aparece 246 vezes escrita no regulamento. Eu perguntei a Tomás Bosseco se enviar estas pessoas de volta para a Líbia não seria enviá-los para a morte de que eles fugiam. E esta foi a resposta. Bem, tenho a certeza de que o mandato não é propriamente apenas enviá-los para trás. Eles têm de avaliar toda a gente. Se há um pedido de asilo, eles têm de avaliar a vulnerabilidade ali, se as pessoas podem ser enviadas de volta aos seus países, se correm risco de vida ou tratamento desumano. Mas sentes que a Líbia é um país onde não há perigo de vida? Penso que a Líbia... Nós não podemos considerar a Líbia um país seguro. Isso é certo. Então, mas não é contra as regras da União Europeia enviar um refugiado ou enviar alguém para um país onde não é seguro estar? Todos os casos têm de ser examinados individualmente. Depois da avaliação, se num caso particular para um determinado país não for seguro, não podem enviá-los.
A resposta é essa. E acreditas que foi sempre o caso com a Frontex? Não sei mesmo. Não sei. Não tenho informação. Não tenho informação de casos individuais. Ok, mas o papel do Conselho não é ter a certeza que na Europa e em qualquer Estado-membro esses direitos estão a ser respeitados? Sim. Então não devias saber? É o papel do Conselho da Europa que os nossos Estados-membros, que eles não violem os padrões que nós temos. Acreditas que Tomás Bosek não sabe quais é que são os resultados desta política? Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Os únicos que não sabem necessariamente são os cidadãos, porque existem muitos filtros entre o nível da decisão e o nível da cidadania, com os médias, com a filtração de informações que vêm dos aparatos de poder, que fazem que é muito difícil saber exatamente o que se passa. Então faz que os cidadãos têm a impressão que estamos a falar de uma tragédia, algo que é o fruto de uma impotência, que não se pode fazer nada contra ele, que não... E o objetivo da nossa comunicação é, ao contrário, de mostrar que foi o resultado de uma política voluntária. Mas os responsáveis políticos não podem não saber, sabem muito bem o que está a passar e têm uma consciência muito aguda, mas é parte da estratégia pretender que não sabem. É parte da estratégia que estava a descrever sobre o caso Hirsi e as consequências do caso Hirsi. É parte da estratégia lavar as mãos e pretender que não fizemos nada, não? Que são os guarda costeira Líbia, quer dizer, não somos nós, mesmo se nós financiamos, treinamos, damos informação, estruturamos, mas não somos nós. Então a partir daí não temos que aplicar as decisões jurídicas dos nossos tribunais, porque não podemos fazer, é outra entidade. Sabemos que factualmente temos um controle efetivo sobre essas pessoas, essas estruturas, essas políticas, e que essas políticas nunca tinham existido em Líbia, se não for porque nós pedimos para elas existirem. Então, a partir daí, nós tentamos, e é importante dizer isso, nós tentamos destruir a hipocrisia dos dirigentes da União Europeia hoje em dia, que é uma hipocrisia que sustenta-se na ignorância do fato dos cidadãos não saber que factualmente cidadãos pensam que os jovens dos quais estávamos a falar, das ONGs de resgate, das ONGs que vêm salvar indivíduos no Mediterrâneo, a gente pensa que o fato de essas pessoas intervir para impedir aos guarda-costeiros líbios de interceptar esses migrantes e trazê-los de volta ao Líbio, a gente pensa que isso não tem sentido, porque a gente não sabe que a Libyan Coast Guard, como chama-se, é uma organização criminal, que não é uma organização de governamental. Há o título para esconder as coisas, para dar a impressão que é uma coisa oficial. Até porque na Líbia, desde a Guerra Civil, é muito difícil dizer sequer que existe um governo. Sim, não há controle efetivo da parte do governo sobre essas pessoas que só existem nessa função porque a União Europeia está a financiá-los para executar a nossa política. Mas são mercenários. Essa gente são mercenários da União Europeia. É simplesmente isso. E têm uma autorização de matar, torturar, violar para impedir a pessoas de atravessar o Mediterrâneo. E quem dá essa autorização somos nós. Mas o problema é que os homens políticos, mulheres políticas, pessoas como esta pessoa, cobrem esse sistema dizendo que nós não podemos fazer nada porque é outro grupo. E essa estratégia é uma estratégia muito clássica na Comissão de Violências Políticas e Violências de Massa. Sempre você tentar pretender que são outros que estão a fazer isso, não é você. Mesmo se você financiar, instruir, etc. Então nós tentamos mostrar que essa hipocrisia não é suportável, que não se pode mentir assim à cidadania e que não se pode, outra vez, deixar crimes ser cometidos para obter um resultado político, porque evidentemente tudo isto é muito favorável para os homens políticos que impulsam essas políticas. É muito favorável para alguém ser eleito dizendo, olha, vou resolver o problema que faz que você está numa situação negativa. Então fazem crer a gente que a razão acho que os cidadãos, incluindo os que votam direita ou extrema-direita, não
sabem muito bem que os migrantes, que se chamam migrantes, não são responsáveis das dificuldades que eles atravessam, mas precisam de um exutório, precisam de um lugar onde enviar a violência que eles recebem e aceitam a mentira muito facilmente. Então o nosso objetivo é impedir a mentira de ser pronunciada, ou pelo menos dizer, você pode mentir, você pode manipular, você pode criar um sistema em qual a violência vai se projetar sobre uma minoria sem defesa, mas o resultado vai ser que vai pagar penalmente consequências pela sua ação.